Nossa, tá claro. Gostei. Eu normalmente não assisto o mesmo filme ou a mesma série mais de uma vez, só quando eu sou obrigada, por exemplo, em Euforia, que eu tive que assistir 5 vezes pra fazer as análises. Quando eu não sou obrigada, eu não assisto. Não tem a mesma emoção, eu já sei o que vai acontecer, sei lá, não gosto. Então quando eu assisto a mesma coisa mais de uma vez, é porque eu gosto muito. Muito, muito, muito. E eu já assisti Garota Exemplar pelo menos 5 vezes. Porque Garota Exemplar é uma caixinha de surpresas. Você assiste pela primeira vez, você tem uma visão. Você assiste pela segunda vez, você tem outra visão. Se você lê o livro e assiste, você vai ter outra visão. Garota Exemplar é uma obra incansável, imaculada, perfeita, maravilhosa, com pouquíssimos defeitos, mas alguns defeitos. Venho por meio deste declarar que eu conheci Garota Exemplar antes de vocês, Femcells, vocês têm Pearl, vocês têm Jovens Bruxas, vocês já têm vários filmes, várias obras, várias coisas aí que é de vocês. Então deixa a Garota Exemplar pra mim. Eu descobri ela primeiro, ela é minha. Não é de vocês, Femcells. Sai pra lá, vai pra lá, vai pra lá! Caso você nunca tenha assistido Garota Exemplar, eu vou te dar um breve resumo, mas eu recomendo que você assista, senão você vai ficar meio perdido nas minhas análises. Mas se você veio aqui pelas minhas reflexões muito sábias, fica. Daí não precisa assistir, não. Vai sem assistir mesmo, sem entender nada mesmo. Vambora. Nick e Amy Dunn estão casados há 5 anos e no aniversário de casamento dos dois, a Amy simplesmente desaparece. As únicas coisas que o Nick tem são as pistas que a esposa deixou pra trás, uma caça ao tesouro que ela sempre fez no aniversário de casamento dos dois. Mas essas pistas levam a lugares estranhos e Nick percebe que talvez ele não conheça sua esposa tanto quanto ele imaginava. Na verdade, todas essas pistas levam a um único culpado, o próprio Nick, que jura ser inocente e faz a sua própria investigação para descobrir onde a sua esposa está. Esse é o resumo mais simples e sem spoilers que eu posso te dar. Eu recomendo que você assista ao filme. Se você gosta de ler, eu recomendo o livro, tem 500 páginas. Eu demorei 3 dias para terminar, mas se você é uma pessoa ocupada, que tem uma vida, uma ocupação, uma utilidade social, talvez você demore, sei lá, 1 mês pra terminar, por aí. É uma história bem envolvente, que te prende, é um suspense psicológico, eu adoro suspense psicológicos, então se você gosta desse tipo de livro, você vai gostar bastante. Saber o plot twist desse filme é que nem saber o plot twist de Clube da Luta. Você não vai ter a emoção da descoberta, mas você vai assistir ao filme, você vai ter uma visão diferente de quem não sabe qual que é o plot twist. É o tipo de filme que você assiste 2 vezes, uma vez você não sabe o que vai acontecer, na segunda vez você sabe o que vai acontecer, então você fica de olho nos sinais que você não viu na primeira vez porque você não sabia o que ia acontecer, mas na segunda vez agora você sabe o que vai acontecer, então você fica de olho nos sinais porque você entende o que você não tinha entendido na primeira vez. Não vai assistir esse vídeo em 2x, hein? Eu não vou deixar. Garota Exemplar é um filme de 2014 dirigido pelo David Fincher e foi roteirizado pela Gillian Flynn, que é a autora do livro. Gillian Flynn é uma boa adaptação. As mudanças que tem no filme não mudam a história. Por exemplo, tem uma cena que no livro acontece, eles conversam por telefone e no filme eles conversam cara a cara, mas no fim eles chegam à mesma conclusão. No livro tem muita coisa pensada pelos personagens e no filme eles verbalizam esses pensamentos. Esse é um dos problemas das adaptações de filmes e livros, porque no livro você conhece o personagem muito mais porque você sabe o que ele tá pensando. No filme isso não funciona porque filme é ação, é movimento, precisa ter coisas acontecendo na tela, então não tem como o personagem ficar parado narrando as coisas na cabeça dele. É estranho, é sem graça, é chato, é tedioso. Em Garota Exemplar, eles usam essa narrativa como diálogos, então você sabe o que o personagem tá pensando, o que ele acha sobre tal coisa, o que ele acha sobre tal pessoa, por que ele agiu de tal maneira. O livro é muito bom, mas se você só assistir ao filme, você vai ter uma experiência completa. Claro que você não vai entender algumas coisas não vão casar muito bem, não vão fechar muito bem, porque isso aconteceu, não faz sentido. No livro explica. Então, se você quiser ter a experiência completa de Garota Exemplar, leia e assista, depois você me agradece. No filme temos a Rosamund Pike como Amy, maravilhosa, perfeita, linda,
bela, esbelta e maluca. E temos o Ben Affleck como Nick. Infelizmente não é um bom Nick, porque todos os personagens que o Ben Affleck faz, ele não é o personagem, ele é o Ben Affleck. A cara de tédio dele é sempre a mesma. Parecia que eu tava vendo o Batman antes de perder os pais. Solidão. O meu objetivo com esse vídeo é fazer uma reflexão sobre os personagens e como eles agem. Eu não vou te dar um resumo do filme com detalhes. Se você quiser saber o que acontece no filme, você assiste ele, né? Mas a partir daqui, teremos spoilers. Quando eu digo que o Ben Affleck não faz um bom Nick, é porque o Nick vai além de ser um péssimo marido. Ele tem questões que vão além de ser um babaca ou um cara que parece não se importar com o sumiço da esposa. No filme, ele já começa cansado e termina cansado, enfim, não é um bom Nick. Por isso, nós vamos focar no Nick do livro e não do filme, e eu acredito que a maioria das pessoas que assistiu ao filme não conhece o Nick do livro, então irei apresentá-lo. O Nick e a Amy se conheceram em uma festa de escritores. O Nick escreve para uma revista masculina, enquanto a Amy escreve testes de personalidade. O que casa perfeitamente com a personalidade dos dois, porque a Amy é um camaleão social, enquanto o Nick é um homem com questões de homens. O grande dilema do Nick é não ser igual ao pai, um cara raivoso e misógino que odiava a própria esposa e, por consequência, odiava os próprios filhos. No livro, o Nick diz, e eu abro aspas, "Eu não era aquele homem", se referindo ao próprio pai. "Eu não odiava e temia todas as mulheres. Eu era um misógino de uma só mulher. Se desprezasse apenas Amy, concentrasse toda a minha fúria, meu ódio e meu veneno na única mulher que os merecia, isso não me transformava em meu pai. Isso me tornava são." Fecho aspas. Spoiler, o Nick odeia a Amy. E com razão. Assim que a Amy desaparece, ele se torna o principal suspeito, até que ele se torna o único suspeito. Todas as pistas levam ao Nick. Ele, mais do que qualquer outra pessoa na história, tem motivos pra matar a Amy ou se livrar dela. A policial que investiga o caso faz piadas com ele, implica com ele, justamente pra ver como ele trata as mulheres quando ele tá nervoso. Às vezes, ele se faz de vítima. Ai, sim, todos os homens são horríveis e cruéis. Mas às vezes ele assume as próprias merdas. Talvez os homens sejam horríveis, ou pelo menos ele é horrível. O Nick é um cara muito bonito, então as mulheres estão divididas entre ele é um cara bonito demais pra ser um assassino e com certeza ele é um assassino. Outro problema do Nick é que ele é um filhinho da mamãe, então ele tenta agradar todo mundo, ele tenta ser simpático com todo mundo e ele depende de todo mundo. Como a policial chama ele, o bebê da família, que sempre depende dos outros, porque quando toma uma decisão sozinho, faz merda, como ele fez. Isso explica algumas ações do Nick no livro/filme. Por que ele sorriu na frente do cartaz de desaparecido da esposa? Ele estava acostumado a agradar todo mundo, a sorrir para as pessoas. Então, quando todo mundo olhou para ele começou a sorrir. Ele estava sendo simpático com todo mundo porque ele gostava de agradar. Mas o que as pessoas viam era um cara feliz, alegre, sorridente e às vezes entediado enquanto a esposa dele estava desaparecida. Eles queriam lágrimas e sofrimento, mas o Nick, por causa do pai, não sabia como demonstrar esses sentimentos. No filme, parece que ele não tá nem aí pra esposa, que ele não sente falta da esposa. Mas no livro, ele começa a sentir falta dela, ele começa a se arrepender como ele agia e o que o casamento dele se tornou. Então, no livro, ele sente muito mais a perda da Amy do que no filme. A história foca bastante nessa necessidade de agradar, mas ela também fala sobre o homem incompetente, o homem mimado, o homem que depende da mãe, depois da namorada e, por último, da esposa. Uma das maiores reclamações de mulheres em relacionamentos heterossexuais é a incompetência de alguns homens. E o que seria essa incompetência? Um exemplo que eu vi no TikTok. Uma moça fez as compras do mês e pediu pro namorado dela, que morava com ela, guardar aquelas compras. Quando ela foi ver, ele tinha pegado todas as compras e enfiado na geladeira. Outro exemplo de um cara incompetente.
O seu marido barra namorado diz que vai fazer as compras e aí ele sai pra fazer as compras. Mas o tempo todo ele liga pra perguntar a marca do amaciante, o que ele deve comprar, o que ele deve levar, mas qual que é o arroz? Mas esse arroz é bom? Mas será que eu levo aquilo ali? Qual que é a senha do cartão? É débito ou crédito? Ou o cara que escuta o tempo todo a namorada barra esposa reclamar que ele não limpa nada e aí quando ele vai limpar, ele limpa de qualquer jeito. Ou ela pede ajuda pra cozinhar e ele demora 30 minutos pra cortar uma cebola. Essa incompetência vem da certeza de que sempre vai ter uma mulher pra ajudar ele a fazer as coisas. Ele nunca consegue, ele nunca precisa fazer nada sozinho, porque sempre vai ter uma mulher pra ensinar, ajudar e reclamar. Primeiro foi a mãe que criou ele assim e depois vai ser a esposa. Se eu sempre tenho alguém que vai ficar no meu pé pra me mostrar, pra me ensinar, pra fazer por mim, por que eu vou me esforçar? Eu não preciso, eu posso fazer de qualquer jeito, vai ter alguém pra arrumar. Dificilmente você vai ver uma mulher indo fazer compras e toda hora ligando pro marido pra perguntar qual que é a marca do amaciante, que detergente que eu levo, mas qual que é o arroz que a gente come, porque ela sabe, é ela que faz as compras, é ela que organiza, ela sabe tudo isso. E antes que venham encher o meu saco nos comentários, eu já tô avisando que eu não estou generalizando, por isso que eu disse alguns homens. Quando eu vejo um homem falando que sabe cozinhar, que sabe limpar, que realmente consegue se virar sozinho sem ficar ligando pra mãe 500 vezes, normalmente você escuta isso de um cara que cresceu só com a mãe, que precisava trabalhar pra sustentar os dois, e aí o filho ficava o dia inteiro sozinho em casa, então ele precisava cozinhar, passar a lavar porque a mãe não tinha tempo, trabalhava o dia inteiro, e aí ele aprendeu a se virar sozinho porque ele de fato estava sozinho. Mas quando você vê um cara que a mamãe limpa pra ele, que a mamãe passa pra ele, que a mamãe cozinha pra ele, dificilmente esse cara vai saber se virar sozinho. Não estou dizendo que ele não possa aprender, mas se a mãe sempre fez tudo, a esposa sempre faz tudo, você acha mesmo do fundo do seu coraçãozinho ingênuo que esse homem específico vai querer aprender a fazer essas coisas? Claro que não, tem alguém pra fazer pra ele. O problema desse homem incompetente é que se ele não tá fazendo, se ele não tá se esforçando, com certeza tem alguém fazendo por ele e essa pessoa deve estar muito cansada e sobrecarregada. É muito irônico ouvir de algumas pessoas que quem manda na casa é o homem, porque quem limpa, lava, cozinha e organiza é a esposa e não o marido. Não é um ataque pessoal a todos os homens de maneira alguma, é só uma reflexão sobre como a sociedade cria vocês e como essa criação nos afeta. Talvez você esteja sendo esse tipo de cara sem perceber, talvez você esteja colocando toda a sua responsabilidade nas costas da sua mãe, nas costas da sua namorada. Então é uma coisa que eu vejo muitos caras fazendo sem nem perceber. Talvez seja legal você rever... Dane-se. Dane-se. Ficar ensinando o básico, cagar no mato. No livro, a Amy se sente incomodada por estar fazendo o papel de mãe do Nick, cuidando dele como a mãe dele cuidaria. Mas isso era muito mais porque ela era uma garota rica e nunca precisou fazer nada na vida e agora ela tava fazendo tudo pro marido. O problema real entre o Nick e a Amy era a incompetência do Nick na área emocional. O Nick gostava de coisas simples, coisas fáceis, sem complicações. Quando o relacionamento dele e da Amy começa a afundar, ele arruma uma amante muito mais nova. Ela tinha 23 e ele tinha 40. Essa amante só conhece as partes boas do Nick, então é muito mais fácil amar ele assim. Ele só se vem pra meter, então ele não precisa ter conversas muito profundas, ela ri das piadas dele, ela faz tudo o que ele quer, ela é simples e sem complicações e dificuldades. No momento em que ela se torna um peso, que foi quando ela quis ficar com ele, mesmo ele sendo investigado pelo desaparecimento da esposa, ele não quis mais porque se tornou peso, algo complicado, e complicado não é tão legal assim. A incompetência na área emocional, vamos colocar dessa forma, é exibida, é mostrada de algumas formas no mundo masculino. E é, muitas vezes, algo cruel que é visto como algo normal e esperado dos homens. Por exemplo, trair a esposa grávida. Abandonar a esposa com câncer, terminar com a namorada porque a depressão dela é muito pra mim, eu não aguento mais. Nós, mulheres, precisamos estar ali o tempo todo para os nossos maridos e os nossos namorados. Apoiar, amar, cuidar, acolher, um amor incondicional. Esse amor é recíproco? Na maioria das vezes não.
O amar incondicionalmente, pra gente, é uma obrigação. Pra eles, é uma escolha. Se um homem abandona a esposa e o filho, ai, acontece, né? Esses homens, ai, homem não presta mesmo, tudo igual. Mas acontece, né? Aconteceu com várias, não é nenhuma surpresa. Quando a mulher abandona o marido e o filho, ela só pode estar louca. Eu não entendo porque quando alguns homens fazem coisas tão horríveis, e quando eu digo coisas horríveis, eu não tô falando de crimes, eu tô falando de trair a namorada grávida, por exemplo. Eu não entendo porque as pessoas tratam essa coisa horrível como se fosse algo esperado dos homens, como se fosse parte da natureza deles fazerem essas coisas horríveis. O personagem do Nick, apesar de ser um traidor, é um personagem que tá bem ciente dos próprios defeitos. Defeitos esses que são destacados e expandidos e escancarados por sua esposa. Até a metade do filme/livro, vemos o Nick como um possível assassino. Ele se comporta e age como outros maridos assassinos se comportavam e agiam. Ele seguia um padrão, problemas financeiros, então aumentou os seguros de vida da esposa, problemas com conteúdo adulto violento, uma amante e um casamento fracassado. Ele tinha o perfil. Mas o maior plot twist dessa história é saber que a verdadeira vítima não é a Amy, é o Nick. Infelizmente, estamos acostumados com casos de maridos sendo abusivos com as suas esposas, mas não sabemos como lidar quando a esposa é abusiva com o marido. Tem dois casos criminais reais que são muito parecidos com o Garota Exemplar. O primeiro caso é o caso da Susan Powell e o segundo caso é o caso da Sherry Papini. O caso da Susan é muito triste e revoltante e é muito parecido com Garota Exemplar. A Susan desapareceu e o principal suspeito era o marido, o Josh. Ele não levava a investigação a sério, ele parecia não se importar muito com o interrogatório, ele não sabia explicar o que estava fazendo quando a Susan sumiu. Tudo dizia que ele era o culpado, mas as provas eram circunstanciais e eles não tinham a arma do crime e nem o corpo, então mesmo se ele fosse preso, a pena seria ridícula. A maneira que o Josh agia era muito parecida com a maneira que o Nick agia. O final desse caso é bem trágico, o Josh tirou a própria vida e levou os dois filhos com ele. O irmão do Josh, que possivelmente estava envolvido no caso, também tirou a própria vida um tempo depois. O pai do Josh, que era obcecado pela Susan e foi preso por causa de conteúdo infantil, morreu na prisão. Todos os envolvidos no caso morreram e até hoje ninguém sabe o que aconteceu com a Susan. Também temos o caso da Sherry Papini. Garota Exemplar começa como o caso da Susan e termina como o caso da Sherry. Sherry é uma mulher americana que desapareceu misteriosamente e a polícia começou a desconfiar do seu marido. Mas nesse caso, o marido da Sherry foi liberado porque ele agia diferente dos outros maridos. Ele realmente se preocupava, gravava entrevistas e chorava e tentava ajudar na investigação. O caso da Sherry tem um final muito parecido com o de Garota Exemplar, porque assim como Amy Dunn, Sherry Papini ressurge das cinzas, alegando que tinha fugido de seus sequestradores e voltado para o seu marido. Depois descobriram que ela tinha forjado o próprio desaparecimento com a ajuda de um ex-namorado e ainda colocou a culpa em duas motoristas latinas bem estereotipadas que ela inventou na cabeça dela. No fim, a Sherry não era uma vítima, ela só era uma mentirosa, assim como a Amy. Esses dois casos e o livro têm uma coisa em comum, que é a síndrome da mulher branca desaparecida. Quando uma mulher branca, bonita, jovem e de classe média desaparece, todos os jornais começam a falar sobre o caso, vira notícia nacional e todo mundo quer saber onde a mulher branca bonita está. Quando pessoas negras, latinas, estrangeiras, pobres, mais velhas desaparecem, não tem tanta comoção assim. Essa síndrome é bem comum nos Estados Unidos, então se você quiser saber um pouco mais, é só você ir pesquisar. Em Garota Exemplar, temos todos esses estereótipos juntos e misturados. A mulher branca, bonita, desaparecida, o marido idiota e a mídia sensacionalista. No fim, o marido era realmente um idiota e a moça bonita era uma mentirosa manipuladora. Além de mentirosa e manipuladora, a Amy é uma personagem muito inteligente e extremamente carente. Ela odeia perder, ela odeia ser enganada, ela odeia ser deixada de fora.
Quando eu disse que ela era um camaleão social, é porque ela consegue fingir ser qualquer coisa que ela quiser. Quando ela conheceu o Nick, ela percebeu que ele era do tipo que gostava da garota legal. A garota que é brother, que dá risada de peido, que bebe cerveja, que é super fã de filmes de ação e odeia coisas de menininha, que tá depiladinha, que não fica te cobrando, que vai sempre rir das suas piadas, a garota que come um monte de porcaria com você, mas nunca engorda. Uma garota que não existe, uma garota inventada. E de acordo com a Amy, abro aspas, você não está saindo com uma mulher, você está saindo com uma mulher que viu filmes demais escritos por homens socialmente estranhos que gostariam de acreditar que esse tipo de mulher existe e poderia beijá-los. Fecha aspas. Ela finge ser essa garota porque ela sabia que era esse tipo de garota que o Nick ia querer. Descomplicada, tranquila, que nunca cobra nada. E pelo Nick, ela estava disposta a tentar. Ela estava disposta a ser o que ele queria. Mas ela queria algo em troca. Que ele fosse o homem que ela queria. Então ela moldou o Nick, fez ele se esforçar pra ser exatamente do jeito que ela queria. Durante alguns anos, o casamento dos dois deu certo porque os dois fingiam ser outra pessoa. Ela, a garota legal, e ele, o cara inteligente. Até que as coisas começaram a esfriar, porque eles cansaram de fingir, e sem o personagem que eles estavam interpretando, eles eram obrigados a se amar, a verdadeira Amy e o verdadeiro Nick. O verdadeiro Nick era mais preguiçoso, não lidava muito bem com emoções, a verdadeira Amy era exigente, era chata. Ela queria que o Nick adivinhasse o que ela estava sentindo. Na visão do Nick, a mulher que ele conhecia e amava tinha sumido e deixado um arame farpado de emoções. E ele, sendo o marido, era obrigado a tentar desenrolar esse arame. Na visão da Amy, ela tinha mostrado pra ele quem ela era de verdade e ele se recusava a amar essa nova Amy. Foi aí que o casamento dos dois começou a dar errado. Quando ela viu que o Nick estava com outra mulher, ela decidiu que ia acabar com a vida dele. Nessa história, nós temos dois tipos de mulheres. Uma a Amy inventou e a outra a Amy realmente é, que é a mulher passiva e a mulher maluca. Pra quem viu o filme, sabe que até a metade do filme nos é apresentado uma Amy falsa. Ela escreve sobre o namoro e o casamento dela com o Nick em um diário e cria uma falsa Amy. Uma falsa narrativa de que o Nick era violento e ela era uma garota boazinha, que aceitava tudo que o marido fazia, porque ela é uma mulher passiva que espera que um dia, magicamente, o seu marido mude. A garota que quer que o namorado adivinhe o que ela tá pensando, que quer que ele resolva os problemas dela, a carência dela. Ela dá tudo de si pra esse namorado, então nada mais justo que ele também dê tudo de si pra ela. A garota que sabe que o relacionamento dela é uma bosta, mas ela insiste porque um dia, magicamente, as coisas vão mudar. Ele vai mudar por você. A garota que ama a versão que ele era quando ele estava apaixonado, e ela espera que um dia essa paixão volte. Eu não estou falando de um namoro abusivo e eu não estou falando de um namorado violento. Não estou falando desse tipo de relacionamento. Eu tô falando da mulher passiva que aceita aquele relacionamento ruim porque ou ela acha que as coisas vão melhorar, ou ela acredita que não vai encontrar algo melhor do que o namorado Cid, era do gelo que ela tem. Eu tô falando da mulher passiva que aceitou que o relacionamento dela é uma merda. Ai, eu queria tanto que fulano me tratasse assim, assado. Ai, eu queria tanto que ele fizesse isso. Ai, meu namorado nunca faria isso por mim. Se tem uma coisa que me estressa, é mulher frouxa. Ai, não. Ô, mulherada, não, para. Ai, é porque eu queria tanto que ele fosse assim, mas ele não vai ser assim, minha filha. Ele não vai ser assim. Você tá me entendendo que ele não vai ser assim? Arreda o pé, vai-se embora. Para de ser frouxa, de ser passiva, de ser besta. No caso de Garota Exemplar, ela cria uma Amy passiva que não tem coragem de ir embora. Mas ao mesmo tempo, ela cria um Nick abusivo e violento que possivelmente não deixaria a esposa ir embora. Nesse caso, no final da narrativa, quando o Nick falso se torna violento, estamos falando de um relacionamento abusivo e não de uma mulher passiva. Só que depois a gente descobre que ela é maluca, que ela é doida, que ela quer o Nick pra ela, porque ela acha que os dois se merecem. Porque a Amy, a verdadeira Amy, é extremamente carente. Na segunda parte do filme temos a Amy maluca, e eu não entendo, em primeiro lugar, quem vê a Amy como uma heroína. Ela é uma megera. Ela é uma megera, a bicha é ruim. E eu não entendo a pessoa que fala, eu gosto de mulher maluca, ai, ela é maluca que nem eu. Você já conviveu com uma doida? Você já cruzou
com uma doida? Você já tentou amar uma doida? Amar uma doida é que nem pegar um palito, enfiar na unha do dedão do pé e bicar a parede, de propósito. O homem doido, ele... Você, a mulher doida, ela arrebenta teu psicológico e ela ainda sai como a vítima da história. A Amy podia facilmente se divorciar e pegar a casa, o carro, o bar que o Nick gostava e ela sabia. Ela já teria saído por cima com um divórcio. Mas a mulher maluca, ela precisa de uma boa vingança. Ela precisa destruir a sua vida antes de sair da sua vida ou se infiltrar pra sempre na sua vida. No cinema, mulheres malucas são muito legais e eu adoro ver mulheres se vingando e matando e criando planos mirabolantes e roubando banco. É muito legal, é muito bacana. Na vida real, a mulher maluca... O plano da Amy era usar os elementos de casos criminais contra o próprio marido. Ela se apresenta como uma mulher passiva e boazinha, mas depois mostra o seu verdadeiro eu. Uma megera que é quase feminista do mesmo jeito que é quase missândrica. Ela é tão maluca que ela criou o plano dela sabendo que o Nick seria preso e em Mississippi tem pena de morte, então ela iria matar o marido indiretamente. Se as coisas que ela disse sobre o Nick fossem verdade, que ele era agressivo, abusivo e batia nela e ela tinha medo dele, a vingança tava maravilhosa, tava perfeita, todo seu lado, Amy Dunn. Mas ele só era um cara meia boca que traiu a esposa, mas a vingança dela foi tão absurda que o que ele fez parecia um detalhe se comparado ao que ela tava fazendo. E é esse absurdo que torna a garota exemplar tão bom. Ela poderia só ter matado ele, já que ela queria tanto se vingar. Mas ela escolheu passar um ano inteiro elaborando um plano de vingança, criando provas contra o marido, escrevendo um diário falso, roubando urina de uma grávida só pra fingir a sua própria gravidez e decidindo que ao invés de matar o marido com as próprias mãos, ela ia primeiro acabar com a reputação dele, faria ele ser preso e aí ele pegaria a pena de morte. Como diria o Nick, Nick Dunn, o homem que costumava esquecer tantos detalhes, é agora o cara que repassa conversas para ter certeza de que não a ofendeu, ter certeza de que não a magoou. Anoto tudo sobre o dia dela, seus gostos e desgostos, caso ela me interrogue. Sou um ótimo marido porque tenho muito medo de que ela me mate. No final, os dois ficam juntos porque a Amy tá grávida, ela rouba um bebê do Nick, ela rouba o negocinho que faz bebê. E ela fala que se ele decidir abandoná-la, ela vai dedicar a sua vida inteira pra destruir a vida dele. E assim, Nick, o cara incompetente, e Amy, a mulher maluca, vivem infelizes para sempre. E esse foi o vídeo de hoje. Como eu disse, tem muitos detalhes sobre a história que eu não coloquei no meu vídeo, porque esse vídeo não era pra ser um resumo sobre o filme, e mais uma reflexão sobre os personagens e como eles se comportam. Essa é uma obra que mora aqui no meu coraçãozinho, então eu super recomendo que você assista ao filme. Você vai gostar. Te dei um monte de spoiler, mas eu acho que você vai gostar. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever, caso você ainda não seja inscrito, de dar um like, de fazer um comentário e virar membro se você quiser. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo pra você, se cuida e tchau.